E aí, pessoal, alguns assuntos importantes que surgem do sábado de empate na Arena. Hoje, domingo, Dia das Mães, um abraço a todas as mães que acompanham esse canal. E, claro, vão ouvir falar aqui de Bright White, os dois Bright White, porque nós temos algo para dizer sobre isso. Vamos falar também da torcida do Grêmio, o que houve com o engajamento na Arena. E, claro, o erro do gol. Quem errou? Nós vamos explicar para vocês a nossa opinião sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora da LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia. Por quê? Porque vai diminuir a sua conta da luz em até 85%. As placas solares que você encontra através do link da descrição, conversando com a equipe da LR, podem ser pagas em até 144 meses, tem carência de 6 meses. Fale com eles, converse com a LR Energia Solar. No primeiro mês tu já vai pagar abaixo do que tu tá vendo aí na tua conta da luz te incomodando todo mês. LR Energia Solar é a pedida. Gente, eu separei uma série de assuntos pra gente falar aqui do erro do gol, que nós vamos mostrar aqui, e também de algumas constatações positivas do que aconteceu na Arena ontem. A primeira delas, Mano Menezes e a sua grande capacidade de organizar uma defesa. Mesmo que o Mano tenha errado, eu falei sobre isso ontem, ao colocar o Natan Pescador e jogar todo o primeiro tempo, mais 15 minutos do segundo tempo, com um jogador que transita em outra velocidade, que fez com que o Grêmio jogasse praticamente com um jogador a menos, o sistema defensivo se organizou. E aqui a gente vai destacar exatamente as duas linhas de 4. O Grêmio marcou sempre com pouco espaço entre as duas linhas, conseguia fazer na saída de bola, fazia todas as transições organizadas, todas as transições muito organizadas. Aí o Bright White ajudava mais que o Natan Pescador, mas fazia todos os pêndulos defensivos, o Grêmio conseguia organizar todo o tempo. O Mano arrumou o time defensivamente. Eu não estou dizendo que o time não vai sofrer gol, porque isso é muito mais amplo. Mas hoje tu já não vai tomar aqueles gols banais e infantis que tu tomava com o cara saindo correndo pelo meio do campo e entrando gol adentro. Tu não vai mais fazer isso. E se fizer, vai ser por um erro como o de ontem, que depois a gente vai colocar aqui, que surgiu uma vez no jogo todo. Uma vez. Isso é um ponto. O outro ponto que eu queria colocar para vocês é Bright White. Ontem, o Bright White foi centroavante. No primeiro tempo o Grêmio não conseguiu produzir, mas no segundo tempo, a partir das mudanças do Mano, teve dois momentos. O primeiro momento, o Mano bota o Monsalve, bota o Amuso e bota o Christian Oliveira. Os dois volantes, o Monsalve e o Bright White. Neste momento aqui, Bright White tem 3 oportunidades. Ele tem uma falta, que ele bate no gol, o goleiro faz uma boa defesa. Ele tem uma jogada que o Monsalve joga para ele no fundo, ele vai acostado pelo zagueiro. Tentem lembrar dessa jogada. E ele chuta prensado com o zagueiro por aqui. Faltando ali um pouquinho de espaço para ele girar. Estava apertado esse lance. Ele chuta, o goleiro pega. E ele tem um outro lance, que é exatamente a mesma jogada. Ela sai daqui, é um erro da defesa. A bola sai para dentro e ele bate de canhota. Prensado, ela vai para escanteio. Aqui faltou o tino do centroavante. Se ele dá uma esperada, a bola vai seguir, ele bate sem o zagueiro e ele com o pé esquerdo poderia ter oportunidade de fazer o gol. Nesta jogada aqui. E aqui é que eu quero falar para você sobre os dois Bright White. Os dois. Por quê? Porque quando o Mano tira o Christian Oliveira, passa o Monsalve para cá e coloca o Arezo, o Bright White vem para cá. E aqui surge um jogador que a gente conhece pouco.
e que ontem foi definitivo para a evolução do Grêmio. É do Bright White as grandes ações para os lados do campo como uma espécie de meio atacante ou de segundo atacante. Tanto é que o gol é uma jogada que é um balão da direita, o Arezzo escora essa bola e o Bright White vem de trás. Quando ele joga para o Bright White joga de primeira essa bola, encontrando o Arezzo numa condição de atacar a defesa no espaço vazio. E aqui o Arezzo vai para dentro, bate, faz o gol da vitória até aquele momento. Uma jogada de meia, de qualidade, de um jogador que pode ser, aí sim, diferente para nós. Bright White ontem mostrou um lado que nós não conhecíamos. Aquele homem de definição não é tão diferente assim. Eu tô certo disso. Ele não é. Ontem ele teve duas oportunidades, que se tu tem um centroavante mais goleador, ele definiria com gols. Um especialmente, o lance, esse por dentro com certeza. O outro eu acho um pouco mais difícil de fazer. E a falta é do jogo. Então, essa para mim é a primeira grande definição e uma boa notícia, além, claro, da defesa. Mas também ontem tivemos alguns momentos negativos que nós precisamos salientar. O primeiro deles, o gol. O Grêmio faz o gol e 1 minuto depois o Grêmio sofre o gol. O que acontece naquele lance? E eu vi muita gente falando, o erro é de um, o erro é de outro, o erro é dos três. A defesa do Grêmio estava postada assim, naquele momento. Serrote, Gemerson, Wagner Leonardo, Marlon. Aí na frente tu tinha o Ronald aqui, tu tinha o Dodge, tu tinha o Amuso, o Bright White, o Arezzo e o Monsalve fazendo aqui. É basicamente isso, a bola tá aqui. Vamos fazer uma bolinha aqui. A bola tá aqui. Esse cara aqui, que é o Ramírez, que é um dos volantes, um bom jogador, ele... Aqui tá o cara que faz o gol, como é que é o nome lá? Pita. Esse cara aqui, ele se dá conta que tem um espaço aqui entre o Serrote e o Gemerson e faz esse movimento. Então, o primeiro erro aqui. Aqui, o Monsalve tinha que ter encolhido para fazer com que a gente montasse uma linha de 5 aqui e terminasse com esse risco. Mas ele não viu isso. Então, o primeiro erro do Monsalve nesse acompanhamento para simplesmente dizer para o Serrote, troca. O Serrote encosta aqui, ele encosta aqui e está acabada a jogada. Mas ele não viu. Quando esse jogador vem aqui, esse aqui está com a bola, relativamente livre também, preciso dizer. Ele está com a bola. Quando ele projeta que ele vê o Ramírez saindo da primeira linha e atacando a segunda linha, ele olha esse lance aqui e ele joga para lá e acerta o passe, preciso dizer. Aqui o Serrote se assusta e amplia a linha. Afunda, como eles dizem. Quando ele faz isso, ele tira qualquer possibilidade de impedimento. Então, erro do Serrote aqui também. Mas o que tem que falar aqui? O principal erro, a dificuldade imensa de leitura que tem o Gemerson, que nesse momento aqui teria que ser o cara para coordenar essa linha. E ele simplesmente, quando a bola está aqui, ele caminha demais para cá, abrindo esse espaço muito grande. E aí o Serrote se assusta, afunda a linha, e aí é um erro coletivo que acaba determinando o gol. Muitos erraram aqui, muitos erraram. Acho que o maior erro talvez seja do Gemerson, mas eu acho que aqui é um erro de muitos, e que determinou uma doída tarde, porque o Grêmio tinha trabalhado para fazer a vitória. E é preciso só identificar isso, porque o Mano trabalhou melhor e os erros já foram muito menores na tarde de ontem. Sobre torcida, última pauta daqui.
13 mil, gente. 13 mil. Eu vou ampliar esse assunto durante a semana, porque conseguiram. Conseguiram tirar o engajamento do torcedor do Grêmio do seu estádio. Todas as comunicações, todas as histórias, todas as conversas, todos os atendimentos ruins, todas as brigas, todos os processos, todas as frases, tudo conseguiram. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. A Arena do Grêmio começa a se despedir do torcedor do Grêmio. Ou fazem alguma coisa ou ninguém mais vai. 13 mil torcedores em um Campeonato Brasileiro num sábado ensolarado é típico de quem encheu o saco de ser maltratado. E o torcedor do Grêmio claramente parece ter enchido o saco. 13 mil torcedores. Conseguiram. Ou tratam de resolver, ou esse buraco aqui, e eu tenho alertado sobre isso, é muito maior do que a gente imagina. Porque isso aqui pode terminar, inclusive, com a torcida do Grêmio no intervalo de longo prazo. Conseguiram. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.